Boa noite a todos, obrigado pela presença. A gente hoje tem uma ilustre convidada aqui no Otto Rio, nossa sessão semanal. Toda quarta-feira, 8h30, a gente debate temas de otorrinolaringologia, de otologia, desculpa, dentro da otorrinolaringologia. E hoje a gente tem uma convidada ilustre, como eu falei já, a doutora Daniela Capra. Para quem não conhece a doutora Daniela Capra, eu já conheço há algum tempo, eu posso até contar uma história pessoal aqui. Eu era interno da UF, a Daniela era residente, e sempre foi uma residente muito aplicada, desde essa época já, era, era residente já exemplar naquela época, dedicada, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, a gente trabalhou junto na clínica privada, e depois fizemos mestrado na mesma época também, não foi? Lá no Foi. FRJ. Uhum. Eu tenho um contato grande com a Daniela, considero uma grande amiga, e sempre foi assim, uma determinação e uma dedicação ao trabalho muito grande. Por isso que o que ela faz muito bem feito. E eu acho que isso espelha até o dia a dia dela e os resultados dos exames dela. Para quem não conhece, então só falando de títulos dela, a Daniela é otorrinolaringologista pela BOL, né? Doutoranda em neurociência pela UFRJ, ela é mestre em otorrino pela UFRJ também, ela coordena o núcleo de audição do projeto Zika e doenças infecciosas neonatais no IECPN, e é médica do CETAC do Rio, Centro de Tratamento de Anomalias Crâniofaciais aqui do Rio de Janeiro. Além disso, Daniela tem o SENA, né, que é um grupo de estudos em neurofisiologia auditiva, com ela e a Milane Sanfins, né? Isso. E organizam cursos no Brasil todo e são excelentes os cursos, o padrão dos cursos. E hoje ela vai compartilhar um pouco do conhecimento dela com a gente. Espero que tenham muitas perguntas. A gente, no final, vai tentar responder as perguntas. E a Daniela vai falar com a gente hoje sobre eletrocoreografia e BERA, ou PEAT, potencial evocado auditivo do tronco cefálico. Como ela me corrigiu já várias vezes, eu falo BERA por vício de linguagem, mas é o potencial evocado auditivo de tronco cefálico. Então, a gente vai falar dos dois de curta latência, que é o BERA, o PEAT, e a eletrocoreografia. Daniela, por favor. Tá, gente. Eu vou compartilhar a tela aqui, mas antes disso eu gostaria, olhando para vocês, assim, todos, agradecer o convite do Felipe. O Felipe trouxe uma história aí de anos, né, Felipe? Sei lá, não vamos nem falar a data, para pegar mal, né? Mas realmente a gente já se conhece há muito tempo e eu agradeço as palavras e falo mesmo de você, porque você também foi sempre um residente aplicado, um interno aplicado, e isso também reflete no seu trabalho, né? Você vê os resultados, né, aqui hoje. O João também, trabalhei com ele na época do mestrado no Fundão, agora voltei para o Fundão, no doutorado, fico ali na rua da frente, mas estou por ali, toda quinta-feira se precisarem. Então, prazer estar aqui, é o que eu gosto de fazer, e hoje vamos falar um pouquinho sobre EcoG e BERA, mas a gente sabe que o nome correto é PEAT, mas a gente que é da raiz, né? Otorrino raiz é difícil de acostumar, mas a gente pega o jeito. Vamos ensinar para os novos a nova nomenclatura. Eu vou compartilhar aqui a tela, a gente já vai começar. Muito bem. Agora eu não estou vendo ninguém, as carinhas de ninguém aqui, então qualquer coisa, Felipe, me avisa, tá? Pode me interromper. Então, hoje o tema da aula é EcoG e PEAT, tá? Vamos nos acostumar com a nomenclatura. E aí eu queria mostrar para vocês aonde a gente vai passear, né? Então eu sei que essa aula eu tenho médicos, otorrinos, tenho fonoaudiólogos, então é uma excelente oportunidade de colocar aqui para vocês o que é esse exame, aonde a gente está estudando, quais são as expectativas, o que é realidade, o que a gente não espera encontrar nesses exames, para que serve, qual que é a aplicabilidade clínica, o que a gente tem de pesquisa e o que a gente pode usufruir disso na nossa prática clínica, né? Eu sei que esse é um tema que a gente não explora muito na residência, eu sei porque eu vivi isso, né? E olha que na UF a gente tinha uma área de otoneuro que até funcionava bem, mas é difícil o residente ter contato com isso, né? Porque o residente quer operar, quer fazer outras coisas. Eu, desde residente, já era apaixonada por isso. Comecei, quando eu acabei a residência, eu fui me dedicar a isso. Depois fui operar, fui fazer nariz, fui rodar por aí para ver se eu tinha algum outro interesse a mais, mas no final acabei voltando para a eletrofisiologia, tá? Então, o que a gente vai estudar hoje é essa região aí,
tá? Então, a gente vai estudar um pedaço da cóclea, um pedaço do nervo auditivo e um pedaço do tronco encefálico, tá? Então, a gente tem que ter as expectativas ajustadas para as informações que eu vou conseguir colher nessa região, tá? E olha só, o que a gente vai estudar hoje, o que eu vou passar para vocês, é um exame eletrofisiológico, ou seja, um exame funcional. Então, se vocês observarem esse traçado todo, isso aqui corresponde às respostas eletrofisiológicas da via auditiva como um todo, né? Então, hoje a gente vai estudar essa porção aqui, que vai ficar em torno de 2 milissegundos. Então, quando a gente fala de via auditiva, a gente mede a distância, a velocidade do impulso nervoso que passa pela via em milissegundos, né? Então, é milésimos de segundos que a gente capta um resultado, um estímulo. Então, a gente vai estudar os estímulos que vão aparecer aqui em 2 milissegundos e os estímulos... Ops, eita! E os estímulos que vão aparecer até 10 milissegundos. Por isso que a gente chama de potenciais de curta latência, porque eles aparecem aqui. Mas a via auditiva, ela continua. Então, a beleza da eletrofisiologia está aqui. Eu tenho potenciais auditivos, potenciais evocados que eu posso utilizar para estudar média latência, subindo um pouquinho mais ali no tronco encefálico, já chegando em região subtalâmica, aqui os potenciais, o P0, o PA, o P0, o NA, o PA e o NB, e os potenciais de longa latência, que eu já estou ali a nível de córtex auditivo, né, P300, os potenciais corticais. Então, dependendo do local da via que eu tô, eu posso estudar, vai depender do que eu quero, tá? Eu tenho ferramenta para estudar a via como um todo. Mas hoje, especificamente, a gente vai ficar nessas duas regiões aqui, tá? Então, a gente vai estudar os potenciais de curta latência, que são os que vão aparecer aqui em até 10 milissegundos, tá? Então, a gente começa por aqui, ó. A gente começa na via auditiva, que vocês conhecem tão bem quanto eu. Então, a gente vai estudar os potenciais que aparecem em uma determinada região da cóclea e no nervo auditivo. Então, é importante relembrar um pouquinho da anatomia, né? Então, a gente vai estar captando respostas elétricas. Então, quando eu falo eu vou estudar um potencial evocado, significa que eu vou apresentar um som para a orelha, esse som ele vai ser transmitido, vai chegar até na cóclea, vai ser transformado em potencial elétrico, que é a linguagem que o neurônio entende, né? Então, a mensagem ela é transmitida através de potenciais elétricos pelo nervo. Então, a gente vai estudar potenciais endococleares, potenciais retrococleares de nervo auditivo, tá? E depois um pedaço dos potenciais que vão aparecer aqui a nível de tronco encefálico. Então, o nervo auditivo ele penetra aqui pelo bulbo, no bulbo, né? No sulco bulbo contínuo e vai subir, ascender até nível de córtex auditivo. Então, essa é a região que a gente vai estudar, a gente vai estar caminhando aqui. Então, todas as respostas que eu vou encontrar, elas dizem respeito, elas vão ser geradas nessa região, tá? Ah, mas e se eu quiser estudar a via auditiva acima? Eu tenho outros testes eletrofisiológicos, tá? Então, o primeiro teste que a gente vai falar é da eletrococriografia. Então, eu quero discutir com vocês muito a indicação e reforçar com vocês. É lógico que vocês não vão sair daqui sabendo fazer uma eletrocoque, mas vocês vão saber pedir e vão saber identificar os principais componentes para poder olhar um traçado e dizer, nossa, estou identificando aqui, o exame tá bom, tá morfologicamente adequado, ou então o exame está alterado, tá? Então, todos os potenciais evocados, tanto a eletrocócleo quanto o PEAT, por que eles são chamados de potenciais evocados? Porque eles precisam de um estímulo acústico para acontecer. Se não tiver estímulo, não tem o potencial. Então, todos eles, eu coloco um estímulo que eu vou escolher e aí eu vou captar a resposta em diferentes regiões. Então, a eletrococriografia é o primeiro potencial que eu vou estudar. Então, eu coloco um tipo de som, que geralmente é um clique, né? Eu posso usar um tone burst também de 500, mas o mais comum, né? Pelo menos eu preferencialmente acabo usando o clique, tá? Mas tem gente que faz com tone burst, não tem problema, vai depender do protocolo, tá? Mas é um estímulo que vai fazer com que esses potenciais apareçam. Então, quais são os principais potenciais na eletrococriografia? Então, são 3, tá? O microfonismo coclear, o potencial de somação e o potencial de ação do nervo coclear. Tá? Eu vou explicar cada um deles para vocês.
Então, é um exame muito simples. É isso que ele vai me dar, tá? E com base nos resultados, principalmente da amplitude desses potenciais, eu vou poder tirar as minhas conclusões. Bom, então vamos lá. Microfonismo coclear. Esse é o primeiro. Então, todo mundo pensa assim, poxa, microfonismo coclear é ruim, né? Todo mundo tem aquela, nossa, na neuropatia auditiva, na doença do espectro da neuropatia auditiva, eu tenho microfonismo coclear. Sim, é verdade. Você tem um microfonismo coclear aumentado em amplitude, em latência. Mas o microfonismo coclear é um potencial endococlear. Ele é gerado, a maior parte dele, na célula ciliar externa. Ele não é patológico. Ele é patológico quando ele está aumentado, quando ele está exacerbado, quando você consegue encontrá-lo juntamente com outras alterações, tá? Então, olha esse traçado aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse é o microfonismo coclear, tá? Eu só vou conseguir evidenciá-lo quando eu usar estímulo de polaridade simples. Aqui, ó, eu já tenho um traçado, onde eu uso um estímulo alternado e ele desaparece, tá? Então, é muito comum nos laudos a gente ver o pessoal classificando isso aqui como microfonismo. Isso não é microfonismo. Isso aqui é um potencial, é um pré-estímulo, tá? Que acontece muito frequentemente quando eu uso uma tabela aqui, uma escala negativa, o meu estímulo começa aqui. Então, o microfonismo, ele tem latência zero. Ele aparece exatamente no mesmo momento que eu coloco o estímulo, tá? Então, o microfonismo está aqui, tá? E ele vai desaparecer quando eu usar um estímulo alternado, tá? Então, ele é o primeiro potencial que eu procuro. Eu posso usar a eletrococriografia para procurar microfonismo? Posso. Mas para gente que faz a avaliação em criança, eu posso também usar o PEAT para isso. No PEAT a gente também consegue procurar. Mas não tem nenhum problema se eu quiser usar a eletrocócleo para fazer isso, tá? Então esse é o primeiro potencial que a gente avalia. Então aqui nesse caso está normal. Eu não precisa aparecer porque ele vai atrapalhar o aparecimento do próximo potencial. Tá? Então ele está sendo gerado aqui nas células ciliadas externas. Então observe que eu estou colhendo potencial dentro da cóclea, dentro do órgão de corte, aqui na escala média. Né? Então, vocês observam que é um exame que eu preciso de um critério técnico bem definido para poder potencializar essa resposta e reduzir o ruído, porque senão eu não vou captar. A amplitude desse potencial é muito pequena, tá? Bom, então esse é o primeiro. O segundo é o potencial de somação. Esse é o mais importante, tá? É isso aqui que me define, esse parâmetro que me define várias situações de patologia. Tá? Então, ele é definido como uma mudança, a primeira mudança imediatamente anterior ao maior pico. Esse pico aqui é o chamado potencial de ação do nervo coclear. Então, essa deflexão imediatamente anterior, né, é chamada de potencial de somação. Ela é gerada pela porção basal das células ciliadas internas. Tá? Então, ela é gerada ali na cóclea, na região basal. Na maioria das vezes, né, eu tenho componentes de outras áreas, mas a maior parte do potencial de somação é gerado na célula ciliada interna. Então, observa que é o segundo potencial que eu estou captando ali. Por isso que ele é tão sensível na doença de Meniere, a gente vai ver lá para frente. Tá? Porque ele sente a pressão da endolinfa por sobre as células ciliadas. Tá? Isso muda a captação. Tá? Então, aqui, para vocês já irem acostumando aí o olhinho de vocês, isso aqui é um traçado de uma eletrocócleo. Observe que, ó, o zero está aqui, isso aqui é pré-estímulo, então a eletrocócleo começa aqui. Por que a gente usa esse pré-estímulo aqui? Para deixar o traçado mais central um pouco, para facilitar a visualização de quem vai receber o exame, tá? Então, essa deflexão negativa é o chamado potencial de somação, tá? E ele é gerado aqui nessa região, né? Então, observa, aqui é onde a gente tem a hipertensão endolinfática, então é nessa região que a célula ciliada interna ela vai sofrer uma pressão por sobre aqui nessa região, né? Então eu tenho um aumento da pressão endolinfática, essa pressão ela vai ser transmitida aqui para a membrana de Heissner e também por sobre o órgão de corte, tá? E por fim, o último potencial da eletrococriografia é o potencial de ação, que é o maior potencial, né? Então dentro da eletrococriografia é o potencial mais visualizável, porque ele é neural, ou seja, ele é gerado na primeira porção do nervo auditivo. Então, eu tenho muita descarga elétrica aqui, por isso que ele tem uma maior amplitude, né? Ele é o mais visualizável. Então, quando a gente olha uma eletrocócleo, primeira coisa, observar se os potenciais eles estão se repetindo. É um exame eletrofisiológico, precisa ter repetibilidade, né? Então, se vocês observarem aqui de cara eu já consigo visualizar, né? Deixa eu tirar aqui para vocês a cola.
né? Então eu tenho que bater o olho e tenho que reconhecer, olha, o AP está aqui, o SP está aqui e a linha de base eu marco depois. O AP e o SP em todos, né? Então isso é uma dica muito importante para quem recebe o exame, para ver se aquele exame foi feito com critério e se aquele exame que foi analisado corretamente. Então eu tenho que ter toda uma repetibilidade, tá? A eletrococulografia, a orientação dela é invertida, isso é convenção internacional, tá? Mas o AP, ele é a mesma sítio de localização da onda 1 do PEAT, tá? Então, se eu conseguir olhar um pouquinho mais para frente, eu vou identificar as próximas ondas do PEAT. Onda 1, onda 3 e onda 5 aqui. Então, isso tudo diz que eu estou realmente diante de um registro correto, né? E não de uma marcação aleatória qualquer, tá? Então, ó, AP, sempre presente. Se eu fizer 20 registros aqui, eu vou ter que ter a repetibilidade nos 20 registros, tá? Então, AP, o SP e a linha de base. E é isso. Essas são as marcações. Não é um exame difícil de fazer, né? Você precisa de uma qualidade técnica para conseguir registrar. Então, é essa região que eu estou estudando na eletrococulografia. Estou estudando célula ciliada externa, estou estudando a célula ciliada interna e estou estudando a primeira porção do nervo auditivo, tá? E essa é a carinha da eletrocócleo, tá? Essa aqui é um eletrocócleo com o eletrodo extratimpânico. E aqui eu tenho a linha de base, que a gente marca, geralmente no 0, né? Nem sempre, mas frequentemente, o SP e o AP. Eu tenho outras marcações que me ajudam a identificar a onda, mas os parâmetros de análise são baseados nessas duas marcações, tá bom? Eu tenho latências que eu tenho que esperar. Então, o SP ele vai estar sempre entre 0 e 1, tá? E o AP ele vai estar sempre entre 1 e 2, tá? Porque essa aqui é a onda 1 do Bayer, e geralmente a onda 1 ela está marcada aqui entre 1 e 2 milissegundos, tá? Muito bem, quais são as aplicações clínicas? Então, agora você já tem uma noção de como é a visualização, né? Então, vocês vão conseguir olhar um exame e falar, olha, não, realmente, isso aqui trata-se de uma eletrococulografia. Então, para que eu uso? Essas aqui são as indicações clássicas, né? Hidropsia endolinfática, doença ou síndrome de Meniere, onde eu tenho um aumento da pressão na escala média, né? Eu posso usar para diagnóstico da doença do espectro da neuropatia auditiva, quando eu quero pesquisar microfonismo, por exemplo, é uma indicação. E eu tenho duas indicações aqui novas, né? Não digo novas, mas assim, que estão sendo utilizadas onde a eletrococulografia, que é um exame super antigo, super tradicional, está sendo utilizado. Então, novas aplicações, né? Então, a gente pensa logo ECOG, doença de Meniere. Não é só isso. Hoje em dia, as aplicações clínicas já estão aumentando. Então, eu vou falar um pouquinho de perda auditiva oculta para vocês, sinaptopatia coclear, e também de monitoramento cirúrgico do implante. Esse item 4 eu não tenho experiência, mas eu trouxe aqui alguns dados para vocês, para instigar vocês a estudarem e de repente, começar a pôr em prática, né, essa indicação. Bom, na hidropsia endolinfática, então eu já falei para vocês, eu tenho um aumento da pressão da endolinfa por vários motivos, né? Da mesma maneira que eu tenho um aumento da pressão nessa direção, eu tenho uma força inversamente proporcional que vai incidir aqui, ó, no órgão de corte, tá? E essa força, ela vai atuar nos movimentos vibratórios da membrana tectórica, e isso vai fazer com que apareçam as alterações típicas da doença de Meniere, né? Que é o alargamento do SP. É a principal alteração que a gente encontra, tá? Então, aqui vocês vejam uma escala média, né? Uma escala média normal, e aqui vocês veem a dilatação, né? Então, essa hipertensão, esse aumento da pressão endolinfática é que causa as alterações do SP. Qual é a principal alteração? O alargamento. Então, o que é o alargamento do SP? É o aumento do SP, tanto em latência, mas mais em amplitude, tá? A amplitude do SP aumenta. Então, o aumento do volume endolinfático altera as propriedades hidromecânicas do compartimento coclear e aí gera uma série de movimentos assimétricos na membrana basilar, tá? E isso vai variar de acordo com a pressão do ouvido. Por isso que, às vezes, o paciente ele tem os sintomas, ele tem toda a clínica, mas no momento que ele faz o exame, aquela escala média não está tão distendida. Por quê? Não sei, porque ele tratou, porque ele teve uma crise, e aí a pressão diminuiu. E às vezes a eletrocócleo não dá alterado, né? Então, o melhor momento de se fazer, o melhor
se a gente pudesse escolher, né, porque isso não depende da gente, estão N fatores envolvidos, é fazer no momento onde o paciente está com a maior plenitude, onde o paciente está com aquela sensação de ouvido tampado ao máximo, porque aí você aumenta a chance de pegar uma alteração, tá? Então, o que é o alargamento do SP? Olha lá, nós já vimos a carinha da eletrocócleo, tá? Então, eu tô aqui, ó. Lembra, o zero tá aqui, isso aqui é pré-estímulo, então o estímulo foi dado aqui, eu vou procurar a eletrocócleo aqui, ó. Né? Eu vou procurar o AP entre 1 e 2, tá? Olha o SP. Então, achei o AP aqui, o SP tá aqui. Achei o AP aqui, o SP tá aqui. Linha de base, olha o SP alargado. Então, você vê que o SP aqui está quase na mesma amplitude, né? A amplitude é a distância entre a linha de base e o pico, né? Olha a linha de base, alargado. E por aí vai, tá? Olha só. Então, essa é a medida. O aparelho que vai medir isso, mas a gente tem que identificar, né? Então, você vai medir essa medida e vai fazer uma relação com a medida da P, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso lá pra frente. Bom, espectro da neuropatia auditiva. Como eu falei para vocês, vejam, eu posso pesquisar com um eletrocócleo, mas eu também posso fazer a pesquisa com o PEAT, tá? Então, 5% de todas as crianças são afetadas. Não é pouca coisa, tá? Eu tenho uma prevalência, essa prevalência sobe para 14% em crianças diagnosticadas com perda auditiva sensório neural grave e profunda. Então, a pesquisa da neuropatia auditiva é obrigatória para todo paciente que tem uma perda auditiva severa profunda. Tá? E como é que a gente pesquisa? Pesquisando o microfonismo, observando essa mudança de orientação. Então, o microfonismo ele vai aparecer quando eu uso uma polaridade simples, um estímulo de polaridade simples, que a gente chama condensado ou rarefeito. Então, dependendo do estímulo que eu uso, eu vou ter uma orientação. E aí, observe como isso aqui tudo é microfonismo. Como eu tenho um aumento em latência e aumento em amplitude, tá? Isso é muito importante. Como é que eu pesquiso neuropatia, ou doença do espectro da neuropatia auditiva? Microfonismo presente, autoemissões presente, o BERA muito alterado, alteração de traçado do BERA, a audiometria varia demais quando é possível de ser feita, né? Então, esse diagnóstico diferencial precisa sempre ser pensado, sempre que eu estiver assim, diante de uma criança com uma perda profunda, uma perda severa profunda. Sinaptopatia, aí é novidade, tá? A tradução aqui no Brasil, não sei se é a melhor, mas é a que a gente tem usado, né? Perda auditiva oculta, né? Poderia ser, ela é descrita como uma disfunção das sinapses entre as células ciliadas internas e as fibras do nervo auditivo, tá? Está relacionado com o aparecimento de zumbido, hiperacusia, dificuldade de compreensão de fala em ambientes ruidosos e nem sempre a audiometria apresenta alteração. Por isso que ela é chamada perda auditiva oculta, né? O paciente tem uma dificuldade de entender, mas a audiometria não aparece isso, né? O principal achado eletrofisiológico é uma redução da amplitude da onda 1 na orelha patológica, né? Então, quais são as principais causas? A princípio, né, as principais causas da ventada são os defeitos genéticos. Então, eu tenho defeitos em vários locais, eu posso ter alteração nos ribbons, né, que são esses reservatórios aqui de neurotransmissor na célula ciliar interna. Então, eu tenho defeitos aqui. Então, a fenda sináptica ela não recebe a quantidade suficiente de neurotransmissores. Isso impede que o impulso nervoso, o potencial seja propagado para a primeira porção do nervo auditivo. Eu posso ter defeito nos canais de cálcio, mutações específicas, né? Defeitos na ortofelina, que é uma proteína codificada pelo gene OTOF. Então, isso tudo vai causar mutações nesse gene, podendo causar surdez neurosensorial, tá? Então, muitas das causas de neuropatia, a gente pode estar diante dessa questão da sinaptopatia, né? E alguns fatores exógenos, como ruídos e algumas drogas, tá? Existem alguns antihipertensivos, mas no Brasil não é vendido, que podem causar isso. Mas eu já pesquisei e não achei nenhum desses antihipertensivos à venda aqui no Brasil. Bom, a exposição ao ruído ele pode levar à degeneração do nervo auditivo. Então, o ruído hoje é o que é mais estudado, né? Então, os estudos mostram que a exposição ao ruído não precisa nem ser por muito tempo, eles já podem levar a uma degeneração do nervo auditivo, dos neurônios do gânglio espiral, mesmo que as células ciliares estejam preservadas, tá? Os ouvidos expostos ao ruído, eles não mostram perda auditiva, né? Eles praticamente, você não consegue identificar na audiometria nada, tá? Mas as sinapses, elas podem ter um comprometimento de até 50% entre a célula ciliada e o nervo auditivo,
tá? Olha só esse estudo aqui que bacana. Eles pegaram ratinhos, né? Então isso aqui é um corte histológico de camundongos, né? Então esse aqui é um controle de ratinhos com camundongos, né? Com 16 semanas sem exposição. Então isso aqui é um gânglio espiral, né? As células aqui vocês podem observar, tudo fechadinho, tudo juntinho, tá? Aqui esses camundongos, outro grupo de camundongos com 88 semanas de vida, ou seja, 1 ano e 7 meses mais ou menos, sem exposição ao ruído. Então vocês vejam só com o envelhecimento dos camundongos como eu já tenho espaços, né, entre as células do gânglio espiral, né? Então o próprio envelhecimento já pode ser um fator causal. E aqui os ratinhos com 1 ano e 7 meses mais exposição a ruído. Então eles expuseram os camundongos a sons, né, por 2 horas. Então, por nível de pressão sonora de 91 dB. Olha só como ficou a situação do gânglio espiral, a degeneração das fibras nervosas, tá? Com 2 horas de exposição. Isso aí tem N artigos, vocês podem ir para a internet, tem questão de hipóxia também envolvida, drogas, enfim. É muito interessante isso, e eletrocóculo ainda muito em estudo, né? A gente ainda não tem muito fator, a aplicação clínica, a gente precisa de mais estudos, mas é uma área que está se desenvolvendo, daqui a pouco a gente vai poder usar aí, com certeza. Trouxe um outro estudo também, para mostrar para vocês como isso pode acontecer, né? Como na prática, né? Vamos sair do experimental. Esse estudo aqui ele foi feito nos Estados Unidos com militares. Então, eles pegaram veteranos com alta exposição a ruído, ou seja, militar mesmo que está na linha de frente, veteranos que não têm exposição a ruído, ou seja, trabalham ali na área burocrática, 12 não veteranos, mas que usam arma de fogo, né? Nos Estados Unidos é muito comum, todo mundo tem lá seu rifle, e 23 não veteranos que não usam arma de fogo. E aí eles foram pesquisar, aqui eles usaram para isso um potencial de tronco, mas aqui, ó, a nossa eletrocócleo está aqui, né? Então, olha só a diferença na amplitude. Então, o achado mais evidente na coagulopatia é a diminuição da amplitude, que tem a ver com a diminuição da quantidade de fibra neural, né? Então, quem tem a maior onda 1, quem são? São aqueles que não foram expostos, ou seja, os não veteranos não expostos. Em segundo lugar, essa onda em cinza aqui, são os veteranos, mas que não atiram, que não estão expostos ao ruído, né? Mas já tiveram algum grau de exposição. Em segundo, né? Quem são o grupo vice-campeão aí em perda neuronal? São os não veteranos que usam rifle, que usam arma, que caçam, né? O grupo em azul. E os piores, os que tiveram amplitude menor, são os veteranos que estão na linha de frente, né? Então isso mostra, o trabalho foi muito bem feito, pareado. A única crítica é que o sexo, né? A pesquisa foi feita mais em mulheres e em homens, porque a incidência de homens que usam armas é maior. Então esse é o único viés aí, mas dá pra gente ver visualmente o efeito do ruído nessas orelhas, né? E aí, por último, eu trouxe aqui uma pesquisa, eu não tenho experiência clínica no monitoramento cirúrgico do implante, mas olha para vocês verem como isso está sendo estudado, né? Isso aqui eu peguei hoje, eu coloquei lá no PubMed, pesquisei eletrocoaclografia e implante coclear, né? Olha, de 2015 a 2020, a quantidade de publicações, olha a métrica, e só nessa pesquisinha foram 50 artigos, né? Então, várias possibilidades de monitorização intraoperatória, né, para preservação auditiva, para viabilidade de nervo auditivo. Então, assim, tem muita coisa aí que vai ainda acabar aparecendo, tá? Bom, técnicas de exame. A gente tem os eletrodos timpânicos, que vão ser colocados na membrana. Tem os eletrodos que fica dessa maneira, né? Tem os eletrodos extratimpânicos de conduto, que são colocados no conduto auditivo, né, adaptados aqui no conduto auditivo do paciente, vão coletar a resposta. E a análise ela é feita com base nesses 3 parâmetros, né, na relação da amplitude do SP com a P, na relação da área do SP com a área do AP, uma análise da diferença do PA, que é o potencial de ação, né, o AP. A gente fala PA em português, né, potencial de ação, mas acaba que o AP é consagrado pelo uso, aí o otorrino raiz usa AP, não tem jeito. Mas o certo é falar potencial de ação, mas é a mesma coisa. E a análise da diferença do potencial de ação obtido nas polaridades simples, tá? Então, eu tenho 3 ferramentas de análise para sensibilizar, né, o exame. Então, esse aqui é tradicional, a relação SP-AP, eu vou medir a amplitude do SP, a amplitude do AP, e isso vai me dar uma relação que vai ser multiplicada por 100,
e aí eu vou ter a famosa relação SP-AP, tá? Então, ó, lembra que eu falei para vocês? O aumento da SP? Então, isso vai configurar aqui e vai variar de acordo com o eletrodo. Então, é sempre interessante vocês observarem no laudo e ver qual eletrodo foi usado, porque vai variar. Quem fez o exame tem que informar, olha, eu usei tal eletrodo, tá? Porque o eletrodo, por exemplo, timpânico, ele tem um valor de normalidade até 35%, tá? O transtimpânico, 30%. O de conduto, maior que 50%. Então, é fundamental você saber qual eletrodo que foi usado, tá bom? É lógico que quanto mais próximo do sítio gerador, melhor vai ser a resposta. Bom, a relação da área. Para fazer área, você precisa ter um equipamento que calcule isso para você, tá? Então, a área, o SP-AP, você pode, todo equipamento faz, a área, nem sempre. Então, para fazer a área, eu vou calcular. Quem descreveu a área pela primeira vez foi o Joe Ferraro. Então, tudo que vocês forem ler e tiver lá o nome do Ferraro, vocês podem ler com tranquilidade, porque ele foi um dos primeiros a descrever a área. Você vê que não é uma coisa recente, né? E a introdução da área foi no intuito de melhorar a sensibilidade, porque a gente sabe que a eletrocardiografia é um exame que tem uma série de críticas, né? Vantagens e desvantagens, como qualquer exame complementar, né? Então, a introdução da área aumenta a sensibilidade do exame. Então, você consegue pegar alterações mais sutis que talvez a relação SP-AP apenas não consiga ser capaz de identificar, tá? Então, isso se baseia no seguinte, o aparelho vai medir para você essa área aqui, em preta, que é a área do SP, e ele vai medir a área do AP. Então, você vai fazer as marcações, conforme a gente já falou, você faz as marcações, e aí ele vai fazer uma relação. Ele vai medir esse rachurado em preto aqui, medir esse aqui, vai fazer uma área pela outra e vai ver se está dentro da normalidade. Tá? Para isso você precisa de um software, você precisa de um equipamento que faça isso. E aí você tem várias referências de normalidade. Essa aqui é a referência que eu uso, que é da USP, é um trabalho publicado com mais de 100 pacientes, tá? Então, eu acabei assimilando uma relação normal de até 1,5. Tá? Isso também tem que vir escrito no exame para vocês, tá? E se está alterado ou não, e qual foi a referência, qual é o valor de referência que eles estão usando. Mas na literatura a gente já tem inúmeros trabalhos que falam sobre isso, tá? Então, esse é um segundo parâmetro de análise. E o terceiro parâmetro é a análise da diferença do PA obtido na polaridade rarefeita ou condensada, tá? Então, toda vez que eu tiver essa relação maior que 0,38, esse achado vai estar positivo. Aqui eu tenho um videozinho que eu vou mostrar, até para ilustrar para vocês aí olharem para ver o que é isso. Então, aqui está a eletrocópio, tá? Eu vou parar no momento certo. Tá marcado a área, já está marcado. E aí eu vou separar os estímulos para vocês observarem o que é isso, para ficar um pouco menos abstrato, porque eu sei que é difícil. Muito bem, ó. Foi. Então, quando o equipamento, alguns equipamentos você consegue fazer isso automaticamente, outros não. Você vai ter que fazer manualmente, tá? Então, olha só, apareceu aqui o microfonismo coclear. Lembra que eu falei para vocês? Ele só vai aparecer quando a gente usar polaridade simples. Quando eu aperto aqui nesse botãozinho, o aparelho ele separa para mim o que é polaridade alternada, o que é rarefeita. E deixa alternada aqui. Muito bem. Então, ó, eu já tenho... Ele dá uma bagunçada, porque quando eu uso a alternada, é lógico que a morfologia da onda fica muito melhor. Por isso que a gente tem que usar a alternada, tá? Bom, mas aí o que eu quero saber é a diferença. Então, eu vou com o cursor, vou medir o quanto em milissegundos está aqui, o quanto está aqui, a diferença tem que estar sempre menor que 0,38. Então, aqui está praticamente igual. Eu cheguei a medir nesse vídeo, não vou deixar tocar tudo por causa do tempo, mas está praticamente igual, ou seja, é um exame que está normal. Tá? Quando essa diferença estiver maior que 0,38, isso é um indício de alteração de movimentos vibratórios ali da membrana tectórica, também é um fator que a gente pode usar como que me diga a favor de doença de Meniere. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de potencial assim, a jato, foi a eletrocardiografia, porque é um assunto muito extenso e eu tentei enxugar ao máximo, mas eu sei que vocês devem estar cheios de dúvida, depois vocês podem perguntar. Então, eu vou usar aí mais uns 20 minutinhos para falar de potencial auditivo de tronco encefálico. Então, a gente vai andar mais um pouquinho na via, vamos subir. Então, a gente estava avaliando ali órgão de corte, né, a célula ciliar externa, a célula ciliar interna, nervo auditivo, e agora a gente vai subir um pouquinho. Então, eu vou falar dos potenciais que vão aparecer já no nervo auditivo, núcleos cocleares, vai atravessar para o lado oposto, né?
vou passar ali pelo complexo olivar superior e lemnisco lateral. Então, os sítios geradores das minhas ondas vão estar nessa região. Tá? Então, o PEAT, tradicionalmente, eu tenho 7 ondas, né? Mas eu analiso, esse mouse hoje não está me favorecendo, eu analiso basicamente 3 ondas, a onda 1, onda 3, onda 5, tá? Então, onde que eu estou analisando? Eu estou analisando nervo auditivo, onda 1, lembra? Mesma coisa que a P, porção distal do nervo auditivo. Onda 3, núcleos cocleares e onda 5, lemnisco lateral. Então, eu estou analisando toda essa região do ponto de vista eletrofisiológico. Então, eu vou aplicar um som e vou captar as respostas. Tá? Para que serve? Então, eu resumi aqui em 2 grandes grupos. Então, a primeira coisa, basicamente, é uma identificação eletrofisiológica, tá? Não é um teste auditivo, não é um exame de imagem, mas é uma avaliação eletrofisiológica de anormalidades dessa via, do oitavo e do oitavo par, do nervo auditivo especificamente, e de vias auditivas centrais até lemnisco lateral. Tá? Então, isso vai até ali bulbo, transição de bulbo-ponte, quase chegando no mesencéfalo. Tá? Então, eu vejo sincronia neural ou neurodiagnóstico, ou seja, essa área eu vou ver como esse estímulo está sendo transmitido ali por essa região. E a segunda aplicação clínica é para estimar a sensibilidade auditiva, para estimar limiar auditivo eletrofisiológico. Não é teste auditivo, não é audiometria, é uma resposta a um estímulo. Tá? Essa é uma grande diferença que a gente precisa entender quando fala de potencial evocado auditivo de tronco para pesquisa de limiar. Tá? A gente vai falar rapidamente. Bom, então, nos adultos, quem tem que fazer? Né? Quais são os pacientes que poderiam, que devem ser avaliados? Já estou com sono. Ops. Já estou pronta para me dormir. Alguém ligou o microfone? Está falando aí? O microfone. Microfone, por favor. Mandou você? iPhone de Kátia. Aqui, grifar? Kátia, desliga para mim, por favor. Deixa isso aí que eu faço. Tá. Agora não Bom, tá voltei aqui. Neurodiagnóstico, né? Nos adultos, principalmente os adultos que precisam, né? Que têm algum transtorno crónico-vestibular, tontura, zumbido, perda auditiva, ou seja, qualquer paciente que precise avaliar que tem alguma suspeita de alguma alteração neurológica nessa região, de nervo ou de tronco, tá? Nas criança também a gente precisa avaliar, pesquisar a doença do espectro da neuropatia auditiva ou algumas disfunções, né? Então, quando eu falo de neurodiagnóstico, eu estou pensando no BERA, na avaliação da onda 1, da onda 3, da onda 5, de todos os critérios, tá? E para fazer limiar auditivo, quem são os candidatos, né? Adultos, a gente sabe que é o mínimo, né? Assim, em casos extremamente selecionados, né? Aqueles pacientes que não conseguem responder a uma avaliação comportamental. Uma surdez psicogênica, até simuladores aí em último caso. Mas o nosso grande público aqui, na avaliação, são as crianças até 6 meses de idade. Tá? Então, esse é o público chave, é o público principal desse exame. Tá? Como que a gente faz o preparo? Rapidamente. Primeiro, o paciente tem que estar relaxado, tá? Muito relaxado, e a criança dormindo ou sedada. Tá? Esse negócio de fazer com criança acordada não funciona, não dá certo. Para você ter um bom exame, a criança tem que estar dormindo, pesado mesmo, por um bom tempo, ou sob sedação, não tem jeito. As crianças menores, até 6, 9 meses, a gente consegue fazer com sono. As maiores, a partir de 1 ano, já vai ficando mais difícil. Às vezes dá, mas não é sempre, tá? Então, esses são os eletrodos, modelos de cabo, vai variar, dependendo da idade do paciente, do eletrodo que você tiver, você vai usar um ou outro, tá? A montagem tradicional, esse aqui é meu pai, ele adora quando eu falo que ele está nas minhas aulas, mas ele já está aí há muito tempo. Então, a gente faz o posicionamento do eletrodo positivo aqui na região frontal, né? Na região FZ, e os de referência no lóbulo ou na mastoide. Tá? E o terra em qualquer lugar. Se você quiser colocar aqui, você pode colocar aqui. O terra não tem regra. Você pode colocar onde você quiser. Onde for melhor para você, onde mais for cômodo. Tipo de estímulo. A gente usa geralmente, na maioria das vezes, por via aérea, né? Então, a gente usa o conduto para aplicar esse estímulo até a cóclea, ou por via óssea. Então, a gente vai usar um transdutor por via óssea, geralmente um B71, aplicar esse som na mastoide da criança, e esse som, pela vibração das moléculas de osso, gordura e sangue, vai chegar até a cóclea diretamente. Tá? Quando é que a gente usa por via óssea? Primeiro, quando a gente não tem conduto. Né? Então, paciente com microtia, com atresia de conduto, com malformação, é obrigatório
a realização de PEAT por via óssea, tá? E sempre que a gente tiver aumento de limiar auditivo. Então, se eu estou fazendo um exame eletrofisiológico e observo que os limiares auditivos estão aumentados, eu preciso fazer por via óssea para determinar que tipo de perda que é. A gente vai ver mais para frente. E aqui, ó, como é que eu vou fazer? Preciso de limiar por via óssea. Então, a gente faz limiar por frequência específica por via óssea, tá? Tranquilamente. Aqui do outro lado. Bom, o que a gente tem que identificar? Primeiro, na avaliação de neurodiagnóstico, né, de sincronia, eu preciso saber se o exame está normal, se eu tenho uma alteração retrococlear, ou uma alteração coclear, ou alteração de maturidade, ou se eu tenho características de um componente condutivo associado. Então, eu preciso saber, preciso responder isso para o médico que pergunta, né? Eu preciso concluir isso no laudo. Isso é uma discussão tão grande, mas eu acho que eu, enquanto especialista nisso, eu preciso dizer, ó, está normal. Não, tem uma alteração sugerindo uma alteração retrococlear, investigue. Eu preciso dar essa devolutiva. Vocês podem até me dizer depois, porque isso dá sempre discussão. Se eu devo dizer, eu não estou dando diagnóstico, eu não estou dizendo o que é, eu estou fazendo um topodiagnóstico. Né? Eu estou dizendo, olha, isso aqui parece ser periférico, olha, isso aqui parece ser central. Eu preciso informar isso. Se eu não escrever isso, às vezes o profissional que vai pegar não entende, não tem especialidade nisso, normal, né? Cada um na sua área. Então, depois a gente pode até abrir para discussão, acharia muito bom saber a opinião de vocês sobre isso, tá? Então, a analogia é essa, né? Eu tenho uma via que tem uma velocidade, um tempo de chegada do nervo auditivo até o lemnisco lateral, um tempo X, um tempo determinado. Se por algum motivo na via esse tempo aumentar, dependendo de onde foi essa obstrução, eu vou ter um atraso na viagem. Ou às vezes a viagem pode até nem se concretizar. Então é nisso que vai se basear a análise de todo o potencial de tronco. Eu vou observar a repetibilidade das ondas, a morfologia, a presença das ondas, as latências absolutas, os intervalos interpicos, as amplitudes da onda 5 em relação à onda 1 e a diferença interaural da latência absoluta da onda 5 entre as orelhas. Tá? Então isso aqui é a base do meu diagnóstico neurológico. Não estou falando de limiar ainda. Estou passando estou primeiro vendo como é que está a via. É a primeira avaliação que a gente faz, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o exame tem que ter morfologia de exame, tá? Eu tenho que ter onda 1, vejo aqui uma onda 2, não preciso marcar, mas tem aqui a 3, a 5. Quando eu inverto a polaridade, está replicando, tá tudo bonitinho. E não isso, tá? É isso aqui que a gente tem que evitar e não aceitar mais, né? Isso aqui, ó, toda semana. É isso que faz o paciente ter beras seriadas, ter beras, uma sacolinha cheia de exame. Por quê? Porque é um exame de péssimo padrão. Como é que a pessoa analisa isso? E ainda bota aqui, ó, no laudo. E o laudo circula, né? Eu morro de medo, eu penso, meu Deus do céu, esse laudo, quando eu emito um laudo, eu leio, releio, porque esse laudo vai andar. Criança, exame realizado com criança acordada, algo agitada. Parou, não tinha nem que ter começado esse exame. Para entregar isso, já atrasou aí pelo menos 6 meses da vida da criança, tá? Bom, eu não vou entrar em detalhes na análise, porque isso aí realmente é muito específico, mas eu queria que vocês tivessem uma ideia de como é, né? Então, a análise toda ela vai se basear na latência, ou seja, o tempo de aparecimento de cada onda, né? Então, a latência absoluta da onda 1, da onda 3, da onda 5, dos intervalos interpicos, ou seja, a distância entre uma onda e outra, tá? Amplitude, então, a amplitude da onda 1 sobre a amplitude da onda 5. Ops, voltei. Hoje esse mouse ele tá à vontade própria, tá? Então, a amplitude, a morfologia, basicamente aquele checklist que eu passei para vocês, tá? Eu tenho valores de latência absoluta da literatura que eu posso usar, tá? Então, esse aqui é do Hall, Hall aqui, não é JOL, de 2007. Eu recomendo fortemente para vocês que vocês padronizem o equipamento de vocês. Então, essa aqui é uma padronização que a gente fez lá na Santa Casa, já muito tempo atrás, logo que chegou o primeiro aparelho. Então, cada aparelho ele tem uma variação, então é bom que vocês façam aí uma normativa, né? Não posso nem chamar de normalidade, mas uma calibração ali do aparelho de vocês, para vocês terem ideia de como funciona, como é que está o aparecimento da onda em cada equipamento, tá? Bom, e aqui um resuminho, né? Se a gente pudesse fazer isso de forma rápida, então, exame normal, eu tenho as latências todas normais. Às vezes ela pode estar um pouquinho aumentada, mas isso pode variar, está dentro do valor de normalidade, tá? Às vezes eu posso ter um aumento entre a latência de onda 1 e onda 3, isso aqui me fala a favor de alguma alteração de via auditiva mais baixa, tá? De tronco baixo, e por aí vai,
tá? Então, às vezes, olha, eu tenho uma alteração na morfologia da onda, então isso me diz que a veia auditiva não tá boa, né? Que a transmissão neural não tá adequada, né? Às vezes, olha só, eu tenho só uma onda 1 e não tenho mais nada, ou seja, o trem chegou até aqui e não passou. Isso é uma alteração altamente sugestiva de alteração retrococlear. Assim como aqui, ó, eu tenho onda 1, onda 3, onda 4, cadê onda 5? Isso aqui também é retrococlear. Então, a gente tem que procurar exaustivamente as alterações retrococleares, né? Olha esse paciente aqui, ó, trouxe um casinho rapidinho. Olha só, eu tenho presença de onda 1 em todos os traçados, uma onda 3, uma onda 5 aqui não replicável, né? Olha o lado esquerdo como tá lindo. O que era? Uma cara, né? Clássico, era um possível chivanoma, né? Era uma paciente de 35 anos, não estava ouvindo do ouvido direito, jovem, dificuldade de videoconferência, nem estava na quarentena, isso foi muito antes, estava com entupimento e chiado no ouvido. Ela teve um acidente em 2000, ano de 2000, com fratura do côndilo da mandíbula bem do lado, né, da perda. Ela tinha uma hipoestesia do conduto auditivo externo daquele lado. Ela tinha uma hipoparesia de face à direita, mas todo mundo falava assim, você quebrou o côndilo da mandíbula, não tem nada, tal. A mãe tinha autosclerose, ou seja, tudo misturado. Mas o exame eletrofisiológico não mente, né? E aí veio um chivanoma. Eu não tenho essa imagem, eu só tenho o laudo, porque o meu colega que encaminhou mandou para mim, olha aí, olha essa audiometria. Uma audiometria inocente, uma discriminação ruim para essa audiometria, né? Então, mesmo para as perdas leves, a gente tem que ficar atento, né? Amplitude, então, a amplitude da onda 1 tem sempre que ser menor que da onda 5. Por quê? Porque aqui é nervo auditivo, aqui já é tronco. Onde eu tenho mais neurônio? No tronco, né? Então, qualquer inversão disso daqui, se não foi maturidade, até 18 meses, é patológico, tá? Então, isso aqui era uma alteração que a gente tem umas que a gente valoriza mais, outras que a gente valoriza menos. E eu valorizava menos essa alteração, até que eu fui trabalhar no projeto Zika. Então, os pacientes com o projeto Zika têm uma onda 1 gigante e uma onda 5 pequenininha. E aí eu comecei a pegar as alterações aí de tronco encefálico decorrentes da ação do Zika na via auditiva, né? Foi isso que me estimulou, que me instigou a fazer o doutorado aí nessa área, tá? Bom, a diferença interaural da latência absoluta da onda 5. Gente, eu sei que é muita informação, é uma passada geral, mas pelo menos para vocês terem esse contato, porque eu sei que muitos de vocês vê esses exames, mas nunca tiveram aí essa esmiuçada os resultados, né? Então, o que é isso aqui? A gente vai pegar a latência absoluta do lado direito, subtrair da latência absoluta do lado esquerdo. O que é normal? Uma via auditiva normal, com uma audiometria normal, simétrica. O normal é eu ter uma diferença menor que 0,3 milissegundos. Aqui, ó. Então, aqui a diferença foi 0,03 milissegundos. Super normal. Se eu tiver um aumento dessa diferença, eu vou ver qual lado que está aumentado. E provavelmente essa é uma alteração que eu tenho que valorizar. Vou procurar outras alterações retrococleares, tá? Muito bem. Achados na imaturidade. O que é imaturidade? São crianças, né? Então, quando a criança nasce, eu já tenho formação de mielina. Começando, eu já tenho a célula de Schwann, a glia está ali, está tudo pronto. Só que essa glia ela precisa se desenvolver. Então, a célula de Schwann ela vai encapando o neurônio, formando os nódulos de Ranvier, e com o passar do tempo, esse estímulo auditivo ele vai sendo transmitido com maior velocidade. Então, o potencial ele vai sendo propagado nas áreas onde eu não tenho mielinização. Tá? Isso vai acontecer a partir dos 18 meses. Hoje a gente já sabe que tem mielinização até os 14 anos, tá? Mas a gente considera um marco de imaturidade até 18 meses. 18 meses, 24 meses, tem uma briga aí de autores. Então, até estourando 2 anos, a criança tem que ter os valores de onda 3 e onda 5 dentro do esperado para a faixa etária, né? De normal. Então, aqui, por exemplo, essa criança ela tinha 2 meses, então eu espero imaturidade. Né? A onda 1 sempre já vai estar dentro do esperado, mas onda 3 e onda 5 aumentadas dentro do esperado também. Então, eu tenho uma série de tabelas que vão variar aí a cada 3 meses, que eu tenho que consultar e olhar para ver se aquilo está dentro do normal. Então, quando está aumentado, eu tenho que ver primeiro a idade e o valor, se está dentro do normal para aquela faixa etária. Tá? Isso eu tenho que analisar. E para terminar, eu sei que eu já estou assim bem estouradinha no tempo, mas passa tão rápido que eu já nem vi, não é possível que eu falei 45 minutos até agora, não acredito.
a gente vai falar de estimativa de limiar auditivo eletrofisiológico, né? Que é o que eu mais gosto de falar, mas tem que me controlar. Bom, isso aqui é super interessante para os residentes, então, olha, anota, tira foto, porque a gente tem que enquadrar os testes eletrofisiológicos. O teste eletrofisiológico não é a salvação, não é, o fim de tudo, ele faz parte de uma bateria, tá? Quando é que ele é indicado? Quando é que ele tem a sua maior aplicabilidade? Até os 6 meses. Porque até os 6 meses, as respostas comportamentais, ou seja, os testes comportamentais da criança, eles podem ser feitos, eles vão fornecer informações importantes, mas eles não vão fornecer informações de especificidade de frequência. Porque até os 6 meses a criança vai responder, mas ainda não tem a maturação do pescoço, as respostas de lateralização ao som, né? Ainda não estão desenvolvidas, então eu posso ter respostas inconsistentes. E para que a gente possa ter um diagnóstico precoce, para instituir qualquer terapia na criança, a gente precisa de resultado eletrofisiológico até os 3 meses de idade. Então, para isso, o melhor exame são os testes eletrofisiológicos. É lógico que tem crianças maiores, a gente está careca de ver aí crianças de 1, 2 anos que não respondem aos testes, que têm respostas inconsistentes, que têm transtornos, que têm distúrbios que dificultam essa resposta. Então, aí a gente lança a mão, tá? Mas aonde eu tenho que usar? Nessa população aqui, tá? Ter sempre isso em mente. Mas aí ele vai passar para outras faixas etárias como um cross-check, para me ajudar em alguma dúvida que eu tenho, tá? E quando eu vou submeter uma criança a um teste eletrofisiológico, eu tenho que responder essas perguntas, né? Pelo menos, assim, 95% das vezes, 99% das vezes, eu tenho que responder essa pergunta, né? Primeiro, tem perda auditiva? Sim ou não? O não é tão importante que se eu responder um não errado, eu vou atrasar a vida dessa criança aí uns 2 anos, tá? Então eu tenho que ter certeza absoluta de que não existe perda, tá? Se for sim, eu preciso dizer em qual orelha, qual o tipo da perda, é uma perda condutiva, é uma perda neurosensorial, é uma perda mista, qual o grau da perda, se é leve, moderada, severa, severa, profunda, qual a configuração e se tem indícios, né, sinais de doença do espectro da neuropatia auditiva, tá? Então isso eu preciso informar para o médico, tá? É fundamental, é para isso que a criança foi encaminhada, tá? E aí eu vou aproveitar, vou perguntar para vocês qual é o diagnóstico. Vão escrevendo aí no chat para o Felipe qual é o diagnóstico, qual a doença, qual a patologia, qual o grau da perda, né? Eu espero que vocês tenham respondido não sei, não dá para saber. Que é isso, se você usar só uma frequência numa audiometria, por exemplo, você não consegue dizer que tipo de perda que é, se é condutiva, se é mista, se é neurosensorial, tá? Gente, tem o microfone ligado aí. E aí eu queria trazer para vocês uma reflexão, tá? Esse trabalho aqui é um trabalho do Stapels, de 2000, e ele trouxe um trabalho do Pinkton, de 1978. Eu tinha 3 anos de idade. Vocês não eram nem nascidos, a maioria de vocês, e já se falava disso, tá? Então, esse trabalho, ele fez uma comparação entre o clique, né, o limiar obtido com o clique, e qual era a configuração audiométrica do paciente. Então, olha só, essa aqui era a configuração, veja que é um trabalho antigo, né? Isso aqui quase que é um mimeógrafo, e foi escaneado, mas olha só, dá para enxergar. Olha como é que é a configuração da perda. Eu tinha onda até 30 dB, tá? Olha essa, configuração da perda. Eu tinha onda até 10 dB. Olha esse aqui, essa perda em colher aqui. Eu tinha onda até 30 dB, ó, aqui, tá? O que isso quer dizer? Quando a gente faz um limiar por clique, eu com uma boa chance, eu vou errar, né? Com muita chance, eu vou deixar passar alguma coisa, tá? Então, essa é a segunda mensagem da aula. Quando a gente estiver pensando em limiar, em avaliação eletrofisiológica, a gente não pode usar clique, porque o clique é um estímulo muito bom para neurodiagnóstico, para avaliação de sincronia, mas ele não é específico em frequência. Ele vai ativar qualquer área da córnea. Ele vai ativar, quando eu uso um estímulo de alta intensidade, ele vai ativar a área que estiver respondendo melhor, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu usar um clique, essa área aqui vai responder. Então, a chance de eu errar é muito grande. Então, quando vocês pegarem um exame, primeira coisa, vai lá e vê. É limiar? É criança? Qual o exame que foi utilizado? Se foi clique, muita atenção, porque a chance do exame não refletir a verdadeira realidade da criança é grande. Então, ele só vai acertar quando for assim ou quando for assim. Aí o clique vai acertar, não vai ter erro. Agora, quando for assim ou assim, a chance de erro é muito grande, tá? Porque aqui, ó, o clique ele vai
responder nessas frequências, mas os agudos, ele vai perder essa informação. E aquilo, então aqui é uma maravilha, né? Aqui é a área de preferência do clique, né? Então, quando a gente fala que o clique pega de 2 a 4, é isso. Mas se eu tiver uma área em 500 preservada, provavelmente eu vou ter resposta com latência aumentada, tá? Então, por que eu preciso de frequência específica? Então, aqui eu tenho 2 estímulos que a gente usa na clínica, um Tony Burst ou um chirp, porque eu tenho um pico de estimulação máximo em frequências diferentes. Então, isso me dá respostas em áreas diferentes da membrana basilar. Isso é fundamental, tá? Para uma boa adaptação de uma prótese, para uma indicação de implante, para uma terapia, é fundamental, tá? Então, quando eu penso em diagnóstico audiológico em criança, eu preciso pensar em frequência específica, tá? A gente não pode mais aceitar exame feito com clique. Isso eu bato, quem assiste melhor, eu bato nisso, eu bato, eu batida de bola. É uma discussão, né? Aqui no Brasil, o clique é extremamente arraigado por uma série de fatores que a gente pode passar aqui a noite inteira, a noite madrugada discutindo, tá? Mas é importante, se a gente quer um diagnóstico audiológico eletrofisiológico mais próximo da realidade possível. Então, isso aqui eu estou falando de criança com 3 meses, para poder indicar uma prótese, para poder indicar reabilitação, para poder encaminhar para implante ou não, eu preciso ter limiar em frequência específica, tá? Então, esse aqui é um Tony Burst com 500, dá para fazer com criança em sono natural, demora? Depende do protocolo que você vai usar, tá? Depende da sua prática também, do equipamento, da sua rede elétrica, depende de um monte de fator. Mas eu não posso mais aceitar limiar com clique, gente. Essa é a mensagem número 2 da aula. Número 1 é, olha a morfologia da onda e analisa seu traçado. E a número 2 é essa, é frequência específica. Tá? Então, eu acho que essa aula eu fiquei super feliz de vir dar, porque eu falei, eu já sei o que eu vou falar para eles, assim, de mensagem. Vocês não podem aceitar. Quando for pedir, pede. IMEA, solicito PA por frequência específica, entre parênteses. 500, 1000, 2 e 4. Porque quem for fazer vai ter a obrigação de fazer. Por via aérea e por via óssea. Tá? Porque se eu tiver aumento de limiar, eu tenho que usar a via óssea também para dizer. Tá? Ah, mas não pode usar uma timpanometria? Você pode, mas você vai ter uma timpanometria ali no dia para fazer, né? O seu bebê, você tem uma timpanometria de 1000 Hz para ter um resultado mais fidedigno, o certo é fazer por via aérea óssea, tá? Então, se você faz diagnóstico audiológico infantil, você tem que ir aparelhado para dar o máximo, aproveitar aquele tempo, aquela criança dormindo, aquela criança sedada, ela precisa ser investigada em todos os aspectos, tá? Gente do céu, 53 minutos. Passei um pouquinho do tempo, tá? Espero que vocês tenham muitas perguntas, que eu adoro responder perguntas, adoro discutir. Eu sei que eu corri um pouquinho, que foi uma aula grande, mas eu não podia deixar de trazer essas informações para vocês. E meu telefone está aqui, ó. O telefone não tá, mas tem aí o meu e-mail, o meu Instagram está aqui do lado. Se tiver dúvida, é só me perguntar, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu ver se tem alguém morto aqui. Tá todo mundo bem? Tudo tranquilo? Eu sei que é um assunto difícil. Para falar em 45 minutos é muito pouco. Dava para dar um curso. Eu dou isso em curso de 3 dias, né? Vocês me deram 40 minutos. Mas acho que eu consegui. De 3 dias dela. Então, ou seja, para conseguir resumir isso é um desafio mesmo. Obrigado. Dani, vamos direto para as perguntas, que tem muita pergunta para você e eu queria fazer essas perguntas. Bora. Vamos começar aqui de cima, que tem umas perguntas de eletrocócleo ainda. Qual polaridade devo usar para os potenciais aparecerem com pico para cima? Uma pergunta da Letícia. Lê, olha só, aí você muda a montagem. É só montar. Se você quiser, dependendo do seu aparelho, ele mesmo inverte, tá? A literatura internacional convencionou colocar eletrocócleo para baixo. Por quê? Sei lá, algum autor descreveu isso, falou, eu vou colocar tudo para baixo. Assim, você pode colocar para cima, mas quem recebe vai estranhar. Mas aí é a montagem, depende da montagem que você faz. Se você colocar o eletrodo positivo aqui, o negativo aqui, a sua montagem vai ficar positiva. O aparelho, o meu, por exemplo, ele já inverte. Eu faço essa mesma montagem para eletrocócleo e ele inverte automaticamente. Ele já sabe disso, você vai lá e clica e ele inverte. Mas é a montagem que vai influenciar. A polaridade não tem nada a ver com isso. Próximo. Uma outra pergunta aqui da Márcia Cavadas. Obrigado, Márcia. Marcinha. Fala, amor. Qual eletrodo você usa no EcoG? Você mostrou os eletrodos ali. Qual que você usa na sua experiência pessoal? Tá, eu já usei muito o timpânico.
Hoje em dia, eu uso mais o extra-timpânico. Você vê que os registros são muito bons. Mas eu estou pensando se eu vou voltar para o timpânico, porque a gente tem muita pesquisa. A maior parte é com o eletrodo timpânico. Mas o eletrodo timpânico, você precisa... Ele dá mais trabalho de colocar, ele é mais desconfortável para o paciente, mas ele tem respostas melhores. Mas hoje em dia, eu faço com o eletrodo extra-timpânico. E os resultados são bonitões, né? Você vê ali que dá para fazer muito bem. E o incômodo é bem menor, né, do paciente, né? Que nem colocar uma sonda de emissões ou colocar uma de impedância ou de bera mesmo. É o mesmo eletrodo. Né? Agora é um eletrodo caro. O timpânico, então, é caríssimo. Eu estava vendo para comprar um pacotinho com 10, $233. E você vê, isso é difícil reverter isso no preço final do exame que um convênio, o plano de saúde paga. Isso Não, se você pensar, você nem faz. É por isso que é difícil de fazer. Não pode reaproveitar o eletrodo. Você tem que... O eletrodo, esse de conduta, ele é mais barato um pouquinho. Então, um pacotinho com 20 deve estar aí uns R$600. Né? Mas você tem que usar 2, um de cada lado. Enfim, sim, realmente o plano não reverte. Entendi. E, bom, você falou de uso no implante coclear, só para dar uma ênfase aqui. Realmente, Fiz isso em homenagem. Obrigado. O futuro agora é a colocação do eletrocócleo na inserção do implante coclear. A gente inserir o eletrodo lá dentro da cóclea, monitorado por eletrococulografia, para a gente tentar preservar o máximo possível das estruturas lá dentro. É o futuro, eu acho que é o que vai guiar a gente na inserção do eletrodo. Eletrocócleo dentro da sala de cirurgia, com isso. Está bem perto de ser uma realidade normal nossa. Eu tenho estudado muito isso. Então você pode medir tanto diretamente nas janelas quanto pelo próprio implante. Tem o microfone aí. Microfone da Mi. Mi Fone. Microfone, amor, pelo amor. Eu já consigo desativei já. E aí você pode medir a resposta das células que estão ali dentro, que sobreviveram, que estão funcionando, e você vai medindo essa resposta à medida que você vai introduzindo o eletrodo. Então, é uma medida, assim, altamente sensível para qualquer dano. Então, se você está querendo preservar essa audição na inserção do eletrodo, você pode usar. Você tem estudo com eletrococo, você tem estudo também com PEAT, mas eletrococo é mais sensível, que você vai lá e coloca. Esse no perioperatório, o eletrodo ficaria o quê? Tocando promontório da cóclea. Isso, você pode colocar tanto no promontório, então na própria janela, ou então algumas montagens no próprio eletrodo do implante. Do implante, entendi. Se você quiser, eu tenho um artigo super legal que eu posso mostrar. Você pode botar no canal auditivo também, como um de canal também. Mas os melhores são no operatório. No perioperatório, era o pé. O estímulo, desculpa. João, pergunta. Tem uma outra pergunta de eletrocócleo aqui. Pode, a diferença entre o microfone coclear do PEAT e do eletrocócleo, ou tem a mesma validade clínica, os dois microfones cocleares? É a mesma coisa, você está pesquisando a mesma situação, o mesmo sítio e tal. É que assim, quando você está fazendo uma criança, você é obrigado a pensar nisso toda vez que você tem uma ausência de resposta. Por exemplo, sábado eu fui fazer um exame e, assim, 0 de resposta no clique. Então, é obrigatório você pesquisar. Não quer dizer, eu não vou tirar toda a montagem, vou montar uma ECOG. Não, eu já estou ali, eu tenho protocolos que sensibilizam essa área, que ampliam essa resposta. Então, eu posso usar. Tanto faz, você pode pesquisar. Eu já fiz, cansei de fazer ECOG em centro cirúrgico, porque o médico pediu. O médico pediu, eu vou lá e faço. Mas eu posso tranquilamente pesquisar, tanto no PEAT quanto no ECOG. Não tem problema nenhum. João, uma pergunta? Vamos para as perguntas de Bera, então. De PEAT, então. Eu tô rindo raiz, não tem problema. Também falo isso, canso de falar Bera, porra. Mas me policio. Daniela, então clique hoje, acho que mensagem da aula, clique hoje. A gente só deve usar para pesquisa de microfonismo e para sítio de lesão? Essa pode ser uma mensagem da aula? Sim, por favor, gente, a mensagem é essa. O clique é um excelente, ele é ruim? Não, ele é ótimo. Ele é sincrônico, ele despolariza as fibras com maior potência, é ótimo, mas ele é bom para analisar a latência. Latência absoluta, latência interpico, amplitude, fazer toda aquela análise de checklist. É ótimo. Aí você, para adulto, então, beleza. Agora, na criança, você faz essa análise, mas para limiar, não. Para limiar, não se usa.
Essa parte é importante que eu anotei aqui, essa questão da nomenclatura para gente pedir o exame. Então, assim, tem que saber o que é quando que a gente vai querer o BERA sítio de lesão, ou o BERA topodiagnóstico, e quando a gente vai querer um BERA para limiar, que geralmente é o que a gente pede em criança. E quanto mais específico a gente conseguir ser no pedido, também já ajuda quem vai fazer, porque às vezes Exato. você vai ter um laudo melhor para você, o laudo que você quer. Então, Exato. isso é importante. É fundamental. Então, eu sugiro, se for para criança, a criança tem que avaliar neurológico Tudo. também. Então, você coloca lá, solicito potencial de tronco, análise de sítio de lesão. Até para questão de plano, também, às vezes, eles pedem pedidos separados para poder conseguir faturar, marcar tudo direitinho. Então, BERA, limiar auditivo com Tony Burst, frequência específica, e pede tudo, e BERA, sítio de lesão, né, que a gente usava essa nomenclatura. Outra coisa problema, também... Lê, deixa eu só fazer um adendo. Fala. Eu sei onde pega. O que acontece? O plano de saúde não faz diferença. Essa é a principal... Ele faz um pacote. Entrave. Então, o que as pessoas fazem? BERA de qualquer jeito, rápido, porque o plano ele só tem um código para aquilo. Então, isso gera um problema enorme, porque o diagnóstico na criança fica prejudicado por causa disso. Então, eu acho que a gente precisa começar a mexer nisso, mudar, para isso ser modificado. Precisa ter código. Você precisa ter código para BERA com criança. Exatamente. Eu não preciso ter 15 BERAs. Não é incomum uma criança chegar com o perjudicativo com 15 BERAs na mão. Verdade. Cada um com um resultado diferente, cada um com uma análise diferente, cada um com uma sistemática diferente. E ruim, ter que fazer BERA, chegar a 15 e você ter que pedir um 16º porque você não está confiando em nenhum daqueles. Então, outra coisa também que eu botei aqui para quem está assistindo, talvez não participe tanto da montagem, mas para quem está com a mão na massa, sobre o preparo do paciente, a questão de eletrodo, de maquiagem. E uma coisa que eu anotei aqui, que comigo já teve interferência com o elástico de cabelo, que o elástico tinha aquela partezinha metálica. Então, assim, estava um pouquinho preso e tudo estava dando interferência, né? Quando a gente vê, é aquele prendedor, não era nem piranha, nem nada de cabelo, era aquele prendedor de elástico com a parte de metal. Então, tudo importa. Tem que prestar bem atenção nessa parte da montagem também. E quando a Dani falou dessa questão de se fizer a timpanometria no bebê, será que vai ter de 1000 Hz? Lembrar pro pessoal que a timpanometria da criança tem que ser nessa frequência mais no agudo, né? Porque senão o conduto colaba. Então, não é um aparelho igual à timpanometria que a gente faz normalmente. Então, tem que ser mais específico. Então, nem todo mundo tem. Por isso que acaba que não dá para fazer. E outra coisa, às vezes você, por exemplo, naquele momento ali, você precisa ter tudo junto, né? Não adianta você pedir a timpanometria depois de um mês do BERA, não, é um diagnóstico. Então, você tem que ter uma via óssea, porque aí você resolve o seu problema. Tá com perda, vai lá, faz via óssea, tá normal, condutiva, acabou. Não tem erro. Aproveitar essa sedação da criança para fazer tudo ali. Fazer tudo. Faz pacote, verdade. Não tem como você... Eu vi isso na Alemanha, lá em Hannover, eles pegavam a criança na avaliação auditiva, era sedada de manhã, já fazia ressonância, tomografia, já colocava o carretel, se precisasse, subventilação, se tivesse uma alteração, já fazia o BERA, eletrocardiografia, já saía no final do dia, da final da anestesia, já com tudo pronto. Já um relatório para se discutir no dia seguinte com os pais, todo aquele relatório pronto na mão. Isso, gente. Não, às vezes eu vejo, olha, Felipe, eu vejo cada absurdo, eu vejo assim, faz o PEAT clique do paciente sedado e sugere frequência específica. Fala, oi, pai amado. Falar nisso. Tem uma palpitação aqui. Uma palpitação, quer dizer, vai ter que sedar de novo para fazer. Pelo amor de Deus. Tem uma pergunta aqui interessante. Associar clique com frequência específica. Fazer frequência específica em 500 e 1000 e deixar o clique. Você acha válido isso ou não? Não, tem que fazer o clique, top diagnóstico. Frequência específica é específica. Aí você tem protocolo. Todas as frequências. Você tem protocolo. Veja bem, você tem vários protocolos. Então, existe um protocolo canadense que eu amo, que você faz o clique para integridade, você faz 2 frequências, 502, ou se você quiser, 502, ou então 1004. Você testa essas 2 frequências. Se tiver normal, provavelmente essa audição está normal, você não precisa fazer as outras, tá? Então, isso te dá a liberdade, mas tem que estar normal. Porque você não tem uma perda auditiva aqui, depois cai aqui, depois volta no... Não. As perdas, elas são ascendentes e descendentes. Então, esse protocolo é show de bola. Principalmente para fazer com criança em sono. Que é um protocolo rápido. Eu não demoro nem 15 minutos para fazer, quando é normal. Te juro por Deus. Agora, quando tem perda, você tem que fazer tudo. Via óssea, tudo que você puder. Tem missões, até as missões eu faço. Eu levo
porque na dúvida, vejam lá o microfonismo, rapidinho, já resolve o problema, é isso. Só tem não bota usado muito o Sharp, Dani? Oi? Muito Sharp tem usado, não? Tenho. Mas eu tô reavaliando, porque no Uhum. Joint, assim, o Joint saiu ano passado, né? E o Joint é uma publicação da Academia Americana de... Uhum. Da Academia Americana de Pediatria, mas é um envolvimento, é uma publicação de recomendação. Junta, né? Né? Então, a academia se junta e faz as recomendações baseadas na literatura científica dos últimos anos. Então, o último Joint foi de 2007. Em 2013, eles fizeram algumas recomendações para o segmento e trouxeram agora algumas novidades com relação a crianças de risco, e eles sempre fazem da triagem, do diagnóstico e da intervenção. E no diagnóstico, eles colocaram os novos estímulos como promissores, né? Os novos estímulos como CHIRP, mas ainda eles deram uma segurada, falaram, olha, o Tony Burst ainda é o que tem mais referência, é o que tem mais... Então, assim, eu uso o CHIRP porque... Poxa, muito rápido. Pouco contato que eu tive, dá para ver que é muito rápido. Então, a gente testou lá no fundão e eu vi no COSER também, mas... Uma pergunta que ia ser feita, então, era frequência específica, Tony Burst versus Chirp. Você, então, prefere Tony Burst ainda? Olha, vou ser franca, eu estou fazendo Chirp, mas eu estou lendo as pesquisas, porque eu já estudei muito, eu já tenho recomendações, você tem protocolo em inglês que usa Chirp, você tem muita literatura. Só que o Joint ainda deu uma travada, entendeu? Então, assim, eu acho que quando a criança é muito ruidosa, quando o ambiente não favorece muito, ele ajuda, porque ele aumenta a amplitude da onda, ele favorece isso. Mas o Joint ainda coloca como promissor, possivelmente isso vai ser colocado, mas ainda o recomendado é o bom e velho Tony Burst. Mas eu uso Chirp, eu ainda tenho feito Chirp, se bem que de vez em quando eu faço uns Tony Bursts aí para mostrar que dá para fazer. Vou fazer uma pergunta que fazem muito em mesa de implante coclear. E eu vou jogar essa pergunta para você. Bera por frequência específica ou estado estável? O que eu devo confiar mais? Frequência específica. Tá. Porque o Joint também fala sobre isso, tá? O estado estável é uma outra metodologia, tá? Que também tem estudos, mas ainda tem muita controvérsia. Também controvérsia. Então o estado estável é muito bom para as perdas profundas, ele tem uma confiabilidade, ele tem uma correlação muito bom com os limiares quando a perda é profunda, mas quando a perda é leve, ou então quando tem neuropatia, na neuropatia, então esquece. Uma bagunça danada. Então, assim, eu faço os dois, né? Mas vamos supor, eu tenho um só para fazer. Eu só tenho a oportunidade de fazer um. Qual que eu vou fazer? Frequência específica Chirp ou Tony Burst, tá? O estado estável é complementar. O estado estável é para checar, assim. Por exemplo, o meu paciente sábado não deu resposta de nada. Nada. Vou lá e jogo estado estável. Respondeu os 100. Falei, bom, tá compatível. Para checar, né? Eu não posso ter um estado estável normal e um paciente com ausência de resposta na frequência específica. Então, eu vou cruzar o resultado. Mas se eu tiver que escolher se eu tiver uma bala para usar, vai ser no frequência específica. O Joint fala isso. É uma briga também. Por quê? Porque estado estável tem código. A briga tá aí. Não tem código. Então, o estado estável tem. O estado estável tem código. Então, você pode substituir, entendeu? Mas não é o melhor para o paciente. Então, a gente não pode escolher baseado no código. Entendeu? Ainda, pode ser que daqui no próxima recomendação esteja. Mas o ano passado, eu tive uns 4 pacientes com perda leve que o estado estável não pegou. Eu já vi também. Então, assim, eu não quero errar. Então, eu quero errar menos possível. Errar, a gente não está isento, mas eu quero errar menos possível. Eu pego muito pessoal que quer adaptar aparelho, me pede, não, mas tenta fazer um estado estável, mas eu já tenho um Bera com frequência específica, tá confiável. Mas o estado estável ajuda a ver também. Não, o Bera com frequência específica já é suficiente. Sedação, Daniela, estão perguntando aqui o Juliano, abraço, perguntou sobre sedação medicamentosa ambulatorial. Você faz, recomenda ou não? Quando você pensa em sedação, já é centro cirúrgico de cara. Sedação é com anestesista no centro cirúrgico. O Conselho Federal de Medicina, ele proíbe o médico que faz o procedimento fazer a sedação, né? Assim, gente, eu não quero aborrecimento, não quero dor de cabeça. É um exame eletivo. É um exame, assim, que você tem que fazer com a maior tranquilidade. Então, se eu vou sedar a criança, eu vou fazer com toda a segurança. Eu vou para o centro cirúrgico, eu vou levar um anestesista, eu vou pedir uma avaliação do pediatra, porque as crianças, geralmente, a gente pega as crianças que são clinicamente rígidas, mas a gente pega muito paciente neurológico, neuropata, cardiopata,
Sedação, assim, no consultório, nem pensar. Tem facilidade com aterramento nos centros cirúrgicos? É tranquilo? Com Não. interferência? Não, eu Não. tenho 2 hospitais que funcionam bem. Então, a Clínica Pediátrica da Barra funciona super bem e o Juta funciona super bem. Juta, beleza. Copadora é o inferno, Quinta Dora é o Imagino. inferno, Clínica Pediátrica da Lagoa, nunca mais na minha vida, para nunca mais, assim, eu vou O testando, Juta é já fui mesmo bom. testar, eu vou testar, né? Ah, tem que fazer, agora eu já testei em vários, já Sim. testei no Centro Cirúrgico da AMIU, no Botafogo, péssimo. Então, o que eu tenho para fazer, e no IEC também funciona, que é no BPI. O IEC é só colocar na tomada e fica lindo. O IEC funciona super bem. Daniela, uma pergunta aqui da Luciana. Reflexo estapédico presente já é um bom sinal para uma predição para uma audição normal? Não, né? Se você tem audição normal, assim, é um bom sinal, mas você tem que fazer toda a bateria, é uma bateria, né? Não é um exame só, são exames complementares. É um bom sinal. É um bom sinal, mas não é definidor. Não dá para só sossegar nele, ainda mais se está em dúvida em atraso de linguagem, principalmente, é só confiar nesse exame para descartar qualquer perda. Olha só, primeiro grau de risco, né? Dúvida. Se tem dúvida, você tem que partir para o diagnóstico. Não adianta ficar no achismo de, tem reflexo, tô tranquila. Não, vamos lá, vamos testar, né? João, quer perguntar? Você tinha uma pergunta. Não, queria só comentar essa questão que a Daniela falou muito bem da síndrome de Meniere, né? Porque a gente pega muita gente fazendo diagnóstico pela eletrocópio, né? E o diagnóstico é clínico. Eu ia perguntar para ela se ela acha que vai chegar. É da Daniela, essa eletrocópio é da Daniela, o paciente não tem Meniere, né? Então, não. O diagnóstico é clínico. É clínico, gente. Eu vou dizer para você, vou ser muito franca. Eu vou ser muito franca para você. Só estamos nós 4 aqui, eu vou dizer. Os meus pacientes, o diagnóstico é clínico. Quando é que eu faço? Quando eu estou muito na dúvida, quando eu preciso fazer um diagnóstico diferencial com neurite, o diagnóstico é clínico. E a gente vê que caso acaba atrapalhando, como você falou. Às vezes o paciente vem com resultado normal, pronto, não tem. É isso. Não, se está normal... Trabalha mais do que ajuda. Isso eu já até falo para o paciente, falo, olha, o exame está normal, mas isso não exclui, leva para o seu médico, você tem que ser analisado, né? Então vai depender muito do nível de audição, do estado da orelha, da endolinfa, da pressão da endolinfa. Então o resultado normal não exclui de jeito nenhum. Agora, é lógico que quando a gente pega um exame alterado, é ótimo, né? É medicina baseada em evidência, tá lá, você às vezes faz um acompanhamento, mas assim, é fundamental? Não. Se você tiver uma boa clínica e não tiver dúvida, gente, não precisa, entendeu? Agora, eu ia perguntar se... Me manda, eu faço, né? Eu vou falar, na sua prática... Não vou fazer. Não, eu vou fazer. Mas na sua prática, os pedidos mesmo é COG pensando em Meniere. Na sua prática, a maioria é isso. A maioria. É COG. Sendo que a gente sabe que é clínico. Isso. É diagnóstico clínico, mas é diagnóstico diferencial. Agora a gente tem essas novas indicações, né? Senão a pitopatia ainda está muito incipiente. O culto achei interessante. Depois eu vou procurar mais. Mas o que é o problema? A gente não tem valor de referência de amplitude, né? Para eu dizer se a amplitude está normal ou não, eu preciso de valor de referência. Não temos. Mas assim, estamos caminhando, né? Vai. Tem muita pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui que foi feita e repetida aqui. Relação entre ECOG e migrânia vestibular, do Matheus Melo. Você vê alguma relação? Para diagnóstico de migrânia vestibular, o ECOG tem uma alteração importante que se detecta? Não, é diagnóstico diferencial, né? Até porque você está medindo ali uma alteração mecânica da escala média, né? E na migrânia vestibular, geralmente, você não tem isso. Então, é um diagnóstico diferencial. Nível cortical, isso. Aí você tem outras ferramentas para fazer diagnóstico de migrânia e tal. Mas se você está muito na dúvida, a ECOG vai te ajudar. Né? Agora, também não exclui, né? Então, você tem que ter overlap de Meniere, pois com migrânia. É um exame complementar, gente. Nenhum exame dá diagnóstico. Quem dá o diagnóstico é o médico. Valores de padrão para Tony Bust. Você montou seus valores padrões? Você usa alguma referência que eu estou perguntando? Valor de padrão de normalidade, de limiar? Eu uso do Stapels de 2007. Então, vamos lá. Valor de Tony Bust. Vamos ver se eu... de normalidade, tá? 535 dB. Não precisa não. Não precisa não? Eu falo 35, precisa anotar, 35, 30, 30 e 25. Esses são os valores de normalidade.
A outra coisa importante que eu não falei na aula, isso otorrino tem que saber, gente, anota isso. Esses são os valores de normalidade para limiar. Então, em 500, 35, em 1000, 30, em 2000, 30 e em 4000, 25. Isso é eletrofisiológico, você precisa fazer a conversão, tá? Então, assim, se tá normal o eletrofisiológico, ok. Agora, se não tá normal, você precisa fazer a conversão para ver quanto é que estimar quando estaria. E a pessoa que vai colocar a prótese também. Isso é super importante. Antigamente eu não colocava isso no laudo, agora eu tenho colocado, porque eu sei que eu tô rindo, não tenho obrigação de saber disso. Mas agora vocês sabem. Você usa o fator de correção, então? Eu uso do Stapels, dos Stapels também. Porque tem vários, mas eu vou no mesmo. Via óssea. Quando você resolve fazer a via óssea, você já leva teu estimulador ósseo no exame? Em que momento você usa? Ou só para microtia ou perda condutiva? Não, eu tenho 2 transdutores ósseos. Falta de um, de medo de quebrar um. Porque eu não posso ficar sem. Eu levo em todos os exames. Eu levo todos os exames o transdutor ósseo e levo a sonda de alta emissão. Eu faço sempre nas microtias e sempre que tem aumento de limiar. Então, toda vez que eu tenho um limiar aumentado... Esse aumento de limiar que tiveram dúvidas sobre o que você quer dizer com aumento de limiar. Então, 500, 1000, 2 e 4. Eu tenho os limiares normais para cada frequência. Então, 35, 30, 30 e 25. Se eu tiver aumento desses limiares, por exemplo, em 500, 50, em 1000, 60, super típico de perda condutiva. Ou seja, tem alguma perda, exatamente. É uma perda ali. Ou é neurosensorial, ou é condutivo, ou é mista. Nas perdas mistas complica, porque o transdutor ósseo tem um limite de som, né? Então, eu só consigo colocar no meu aparelho até 50. Então, dependendo da perda mista, eu tenho uns que são 60, mas assim, não foge muito disso, né? Então, quando eu tenho limiar aumentado, por exemplo, 60, 60, 50, 70, eu tenho que fazer uma via óssea, porque a via óssea tá normal. Aí eu boto a Luana Monteiro que perguntou, entendeu, Luana? Entendeu, Luana? É isso aí. Então, eu tenho que levar, resumindo, se você for fazer criança, tem que ter um transdutor ósseo. Calibrado, né? Já terminando aqui as perguntas, que a gente está avançando já bem no tempo. Falso positivo na eletrocoagulografia. Quando que, tipo, deu alterada e... Assim, tem vários diagnósticos diferenciais para hidropiscina linfática, né? Desde sífilis, diversos outros. Aí você vai procurar, né? Porra, aí é uma lista. Tem uma série que pode dar alterado, não ser Menier, não ser doença de Menier, ser outros da síndrome de Menier. Exatamente, pode ser. Tem doença, tem síndrome, todas com essa hidropsia aí, como a fisiopatologia. A traqueostomia metálica no paciente no CTI pode interferir no exame? Não só a traqueostomia, como os próprios CTI, né? O CTI inteiro. O CTI inteiro. Olha, eu vou dizer para você, tudo pode dar interferência. Tudo, tudo. Você tem que conhecer o seu local, ver se... Hoje eu já... O consultório eu já sei. Imagino. Fazendo CTI, olha, muito difícil. Vai ser difícil, vai sofrer. Exatamente. Bom, alguma pergunta mais, pessoal? Não? Acho que a gente pode encerrar por aqui. Pô, foi legal. Foi muito legal, muito legal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês agora. Agora eu vou perguntar. No laudo, meu laudo eu boto assim, escrevo o exame e concluo. E toda vez que eu faço isso, o pessoal me malha em cima de mim que eu não posso colocar que é retrococlear. Eu falei, gente, eu vou colocar. Porque se eu descrever só o que tá colocado ali, quem recebe, por exemplo, eu vou mandar para uma amiga minha que é laringologista, que atendeu uma criança com atraso de linguagem, mandou para eu resolver. Eu vou escrever tudo lá e não vou dar o final. Ela vai olhar para mim e falou, tá maluca, não me ajudou em nada. O que vocês acham? O que vocês acham que deve ser colocado na conclusão? Eu acho pertinente você colocar, sim, tua impressão sobre... É um exame que é muito do examinador. Avaliador, exatamente. Examinador dependente. Se houve dúvida, se houve interferência, se houve qualquer coisa, eu acho que você tem que colocar isso no final, assim como tua impressão diagnóstica no final. Se eu vou aceitar ou não, cabe a mim depois. Mas eu acho que o examinador tem que botar, quem estava lá na hora, eu não estava na hora, só você estava. A tua impressão diagnóstica eu acho muito importante. Sugestivo de... Então, valoriza ainda mais na hora do teu raciocínio clínico. Até porque a gente faz um diagnóstico topográfico, então é periférico, é coclear, é retrococlear, é difuso, eu não estou dizendo o que é, né? Eu, assim, eu não sugiro nada, eu não sugiro ressonância, não sugiro nada. Faço mais isso. Mas eu acho que isso eu preciso falar, porque senão eu vou entregar um laudo e a pessoa não vai poder interpretar. Então, eu que preciso dizer, olha, é isso, sugere alguma coisa condutiva. Eu acho que você tem que falar, eu concordo com você. Mas eu sou tão arretada. Por aí também, é só a questão de como botar também, né? Como a gente escrever
e esse laudo bem detalhado, mais detalhado possível acima. Tem até gente que perguntou como que escreve onde está alterado, onde não está. Aí varia muito. Você começa escrevendo desde o aparelho que você usou até o tipo de fone, até qual foram as frequências. Tá indo ainda? Não, tô vendo. Eu foi tudo. Então, assim... O pessoal que estava perguntando onde ver o laudo vai... as aulas gravadas. Então tá nesse canal. Que legal, Auto Surgery, legal. Aí tem umas cirurgias, tem aulas, tá tudo lá. Se inscreve no canal, Auto Surgery FF. Tá lá, vocês vão ter as aulas, a Dani disponibilizou essa aula também. Obrigado, Dani. Olha lá, gente. Tá Foi corrido, mas acho que deu pra gente conversar sobre bastante. Deu pra dar um estalo, né? O laudo dá mais trabalho, tanto quanto o próprio exame, né? Porque, como você falou, tem que ler, reler e ver como é que tá de novo. O laudo, gente, o laudo é o mais importante, porque é o que vai rodar. Vocês não têm ideia, o Felipe tem ideia do que roda de laudo, o que vem. Eu até pouco tempo atrás, eu era perita da 49ª Vara do Trabalho. O que tem de laudo é uma coisa, então a gente tem que pensar muito quando for carimbar, tem que ter muita responsabilidade, ainda mais nesses exames em crianças. Nossa, o quanto eu já peguei de criança com 4 anos de idade, 5 anos com laudos normais, e a criança estava surda desde que nasceu. E tá lá segurando um laudo, uma interferência lá que marcaram onda. E a criança, não, mas eu tinha um laudo normal, com 2 anos de idade. E a criança chegou e sim, tem um implante, sem estimulação auditiva, porque acreditavam que era um laudo normal. Até fazendo tratada com autismo, tratada com outro déficit já, e tinha uma perda auditiva que nunca foi diagnosticada adequadamente. Isso é toda hora, infelizmente. Excelente. Parabéns, Dani. Ótima aula. Obrigada, gente. Adorei. Muito obrigado. Adorei ver vocês todos. Mata a saudade. Muito obrigado. Tchau. Letícia, João, obrigado pela participação. E semana que vem a gente volta com paralisia facial. Então, fiquem atentos, semana que vem, Leonardo vai falar sobre paralisia facial. O que tem de novidade para paralisia facial? Tem relação com paralisia facial e Covid? Muito mais. Semana que vem a gente vai falar sobre a chamada, né? Tá na moda. João Kleber, para. Até lá, gente. Para tudo! Tá bom. Semana que vem, galera. Tchau. Boa noite. Tchau, obrigada.